Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, aleluia, Jesus, que está em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 57 e 58, aleluia, Jesus, que vai nos dizer assim: o tempo de Isabel dar à luz se cumpriu e deu à luz a um filho. Seus vizinhos e seus parentes ouviram que o Senhor havia mostrado grande misericórdia para com ela e se alegraram juntamente com ela. Então aqui a gente vê, irmãos, a história de João Batista, aleluia, Jesus, que o Senhor, ele tinha uma promessa, aleluia, Jesus, para João, né? Para João Batista, o filho de Zacarias, né? E Isabel. E ali quantas coisas, irmãos, Deus fez, aleluia, Jesus, nessa família. Isabel já era avançada de idade, né? Ela já não podia ter filhos mais, aleluia, Jesus. Então o Senhor cumpriu com a promessa, aleluia, Jesus, e deu, aleluia, Jesus, um filho. E aí o que aconteceu? Quando o Senhor falou com Zacarias, Zacarias não acreditou, aleluia, Jesus. Mesmo ele sendo um sacerdote do Senhor, aleluia, Jesus, o anjo deixou ele mudo até o nascimento do menino, aleluia, Jesus, porque ele achou impossível, aleluia, Jesus, Deus fazer com que a mulher dele que já era avançada de idade, aleluia, Jesus, ficasse grávida. Enquanto que com certeza a Isabel, que nunca tinha tido filho, ficou super feliz, acreditou sim. Com ela não aconteceu nada, mas com Zacarias sim, né? Ele ficou mudo até o menino nascer. E depois, aleluia, Jesus, que João Batista nasceu, aí então Zacarias, ele redobrou, aleluia, Jesus, a voz dele voltou. E perguntaram para Isabel, né, antes da voz dele voltar, Isabel, mas que nome terá o menino? Ela falou, será João. Aí, será João Batista. Mas não tem ninguém da tua família que se chama João? Porque naquele tempo, né, eles pegavam nomes de pessoas que já eram da família, aleluia, Jesus, para colocar, né? Ia nascer filhos, então eles sempre pegavam ali nomes que era ali da descendência do povo de Israel mesmo ali, né? Assim como nós fazemos também, nós que somos servos de Deus, quando a gente tem um filho, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou colocar um nome bíblico, aleluia, Jesus. Quando a gente não serve a Deus, a gente acaba colocando qualquer nome, nome que até é amaldiçoado, aleluia, Jesus. Então tem nomes, irmãos, aleluia, Jesus, que realmente assim vai trazer algo que não é bom para a vida da pessoa. E então Zacarias também pegou um tabuleiro ali, escreveu também, dizendo que o nome dele ia ser João Batista. Eles ficaram muito admirados porque esse nome ali não tinha na família deles. E daí redobrou, né, voltou, né, a voz de Zacarias, ele se alegrou, né, glorificou o Senhor ali. Então, olha quantas coisas Deus fez, aleluia, Jesus, nessa família. E a palavra vai dizer que todos guardaram no coração, aleluia, Jesus, o que aconteceu com eles. E não é muito diferente, irmãos. Não é muito diferente na minha vida e na tua vida, aleluia, Jesus. As coisas que o Senhor tem feito, aleluia, Jesus, as promessas, aleluia, que o Senhor tem feito, aleluia, Jesus, na minha vida e na tua vida, às vezes tem tantos obstáculos que acontecem nas nossas vidas, aleluia, Jesus, é tanta coisa, tantos levantes que acontece nas nossas vidas, que às vezes a gente acaba murmurando e perdendo as bênçãos. Às vezes a gente não sabe que a gente perdeu as bênçãos e aí fica e demora, e demora, e demora. E muitas vezes também não é isso, é porque é o tempo de Deus, porque a gente não sabe o tempo de Deus, aleluia, Jesus.
A gente não sabe, então muitas vezes a gente se entristece porque parece que com os outros está tudo acontecendo, está tudo fluindo e a vida da gente está parada, aleluia, Jesus. Mas, irmãos, uma coisa é certa, se Deus falou e se você está na posição, vai acontecer. Vai acontecer no tempo dele. Mas eu digo para vocês, a murmuração, a falta de desobediência, isso atrasa as promessas de Deus. Aleluia, Jesus, na minha vida e na tua vida. Quantas coisas, irmãos, acontecem na nossa vida pela falta de desobediência da vontade do Senhor. É os filhos sempre doentes, é o espírito da pobreza. Aí parece que você consegue uma coisinha boa, aí já quebra, já estraga, isso é o espírito da pobreza. Palavras contrárias de que não, porque está demorando, porque não vai acontecer, tudo isso atrasa, aleluia, Jesus, as nossas promessas. Porque você mesmo, aleluia, Jesus, está colocando empecilhos na própria vida da pessoa. A pessoa mesmo coloca empecilhos na vida dela com palavras, aleluia, Jesus, que não agrada a Deus. Assim como Zacarias fez. Zacarias, ele não acreditou. Provavelmente ele não falou, mas como o anjo sabia, o anjo sabe sobre os sentimentos, né? Entende os sentimentos ali, sente, né? Porque ele é espiritual, né? Fala com o nosso espiritual também. E então ele sentiu ali que Zacarias não acreditou. E isso também não tardou a promessa, aleluia, Jesus, mas recaiu sobre ele, aleluia, Jesus, porque aconteceu sim, porque grande era o propósito que Deus tinha na vida de João Batista. João Batista veio agora para falar sobre a vinda do Messias, para que o povo se arrependesse, aleluia, Jesus. Ele veio trazer o arrependimento, aleluia, Jesus. Ele não fez nenhum milagre, mas ele salvou tantas e tantas pessoas. Ele pregava o arrependimento. E ele foi levantado para batizar. Por isso que o nome dele era João Batista, porque ele batizava e tantas pessoas foram salvas, aleluia, Jesus, e foram sendo preparadas para a vinda do Messias. Porque ele pregava sobre o arrependimento, aleluia, Jesus. E estava sempre batizando pessoas, sempre ali, batizando, as pessoas recebiam a palavra, se convertiam, se arrependiam, e ele batizando e preparando o povo, aleluia, Jesus, para se encontrar com o Messias. Até os apóstolos não, as pessoas que serviam, aleluia, Jesus, a João Batista, ajudava, né? A João Batista começaram depois a seguir a Jesus, porque sabia que João Batista tinha falado correto, tinha falado certo sobre a vinda do Messias. E hoje nós aqui, irmãos, a gente fala, a rede social fala muito sobre a vinda de Jesus, mas só que também nós temos que entender que antes da vinda de Jesus virá a vinda do anticristo, e muitos não acreditam nisso. E muitos só vão entender que Jesus não virá, aleluia, Jesus, porque tem que entender a 7ª trombeta. A 7ª trombeta vai dizer que nessa 7ª trombeta Jesus virá em glória, arrebatar a igreja, e eles dizem que é 2 processos. O primeiro arrebata, o povo fica na grande tribulação, daí depois Jesus aparece de novo. Não, isso não é verdade. Jesus vem, arrebata a igreja, todo olho verá, e quem não acreditou em Jesus, quem não fez a obra, quem não teve fé, esse vai ficar. E Jesus vem, arrebata a igreja na 7ª trombeta. Aleluia, Jesus.